Eu queria perguntar aqui, de vocês, os que realizaram a atividade do Hobbes da aula passada. Essa atividade do Hobbes da aula passada tinha algumas análises de fragmentos, né, alguns trechos lá do próprio autor que implicava lá em você fazer uma análise. Eu queria saber dos que por acaso fizeram, gostaria de comentar alguma coisa, fazer alguma pergunta, pedir algum esclarecimento sobre aquilo que foi posto lá, ou do jeito que está lá já está tranquilo, quem fez? Quem fez já está tranquilo. Certo, Maria Eduarda. Mais alguém gostaria de apontar alguma coisa relativa àquela questão lá? Tem mais uma pessoa lá no grupo que está sem condição de entrar. Vamos ver se... Deixa eu só confirmar aqui. Gabriel, você já está na aula, né? Tá. Sim, deu certo aqui. Certo, estou vendo aqui. Que bom. Então, meninos, vamos direto então para hoje, John Locke. E a gente tem ainda o Jean-Jacques Rousseau, né? Então nós temos essas 3 aulas preparadas já. Elas fazem parte daquele debate que a gente está planejando. Mas eu acabei de observar ali no calendário da instituição, nós tínhamos essa semana ou a próxima para fazer prova. E isso é mais um item regimental. Eu não faço muita questão, mas me cobram, né? Me cobram uma data na qual o pessoal entrou, fez prova e assinou ata de frequência, essas coisas todas aí. Então, nesse sentido, vamos ver como é que vai ser o andamento da nossa aula hoje. Tudo indica que nós temos condições de ver tanto o Hobbes tanto Locke quanto Rousseau hoje. E aí a gente faria a prova dos 3, né, dessa parte inicial na semana que vem, né, no dia 12, né? E aí a gente vê, conforme o andamento e a segurança de vocês, eu acho que é um processo tranquilo, né? Não tem que sofrer com essas questões, mas temos que fazer essas questões, né? Então, a gente vê se a gente faz o Hobbes, o Locke e o Rousseau hoje, e aí na semana que vem faria essa prova, e na outra semana, então adiaria mais aí uma... Aí ficaria a mesma data do debate, né, que a gente tinha pensado para a semana que vem. Mas vamos ver o andamento de hoje, ver como é que está aí vocês, como é que está a segurança de vocês aí nesse processo, para a gente seguir a questão, certo? Então vamos, deixa eu abrir aqui o blog. Professor, Sim. eu não sei se a tarefa na aula do Rousseau vai ter atividade, que a do Locke e do Hobbes teve, mas aí a data de entrega do Rousseau vai ser de uma semana também ou vai ser junto com a do Locke? Não, se nós fizermos as duas hoje, aí seria uma semana só. É uma semana para depois da aula. Só que a tarefa do Locke é muito curtinha. Parece que é umas 5 questões objetivas mesmo, né? E a do Rousseau talvez tenha umas questões subjetivas mais. Mas não, eu acho que quanto à tarefa não tem problema, não. Pode ser até para depois. Mas não tem sentido você fazer tarefa depois que já fez a prova, né? É importante que você faça para estudar. Né? Essa que seria a ideia principal para a gente aqui. Então, deixa eu transmitir aqui, que a gente pega os slides e a gente já vai, então, trabalhando aí nessa perspectiva, né? Então, hoje seria a aula do Locke. Vamos abrir aqui o Locke. E aí a gente tem o livro, né? As páginas, você sabe lá onde encontra, para que você possa estudar. É o mesmo livro que nós estamos usando já algumas aulas atrás aí. E aqui estão os slides. Uma primeira questão, né, que a gente faz aqui faz muito um processo de comparação do Locke e do Hobbes, né? Faz uma comparação do Locke e do Hobbes. Por quê? Porque os dois são do mesmo lugar, os dois são ingleses, os dois vivenciaram mais ou menos a mesma forma de governo no momento em que eles vivenciaram, né? Vivenciaram a mesma forma de governo. Então, o Hobbes, ele é um pouco mais tradicionalista que o Locke. O Locke é um pouco mais avançado, no entanto, no sentido até de que a própria monarquia inglesa, ela sofreu muitas alterações que vieram das ideias do Locke, certo? Então, alguns pontos aí. E aí, nós vamos vendo, então, aquilo que se refere especificamente ao John Locke, certo? Então, vamos lá.
Nós temos um objetivo geral aqui, que é o mesmo das aulas que antecederam a essa, né? E nós estamos agora no ponto do John Locke, e aí a gente, então, vai verificar esses itens aqui, certo? O que tem a ver entre Locke, o que é de Locke, propriamente dito, olha a data na qual ele viveu. Então, no meio disso aqui, ele formulou as ideias, né? E aí nós temos a junção de dois itens, que seria o contratualismo, né? Que é muito próximo à ideia do Hobbes, e mais ligado com a ideia de liberalismo, certo? Então, é um contratualismo muito parecido com o do Hobbes, mas aqui nós temos um contratualismo liberal, certo? Vamos lembrar um pouco aqui das suas aulas de história, filosofia, quem sabe sociologia lá do ensino médio. O que você lembra sobre o liberalismo? Quem gostaria de manifestar aí, ou nem o que lembra, quando vê a palavra aqui, liberalismo, o que você está pensando? O que ela te faz pensar? Por favor, alguém se manifeste aí sobre o que pensa sobre liberalismo ou o que sabe sobre liberalismo. Então, você pode falar qualquer coisa aí que essa palavra leva você a pensar. Seria, talvez, a pessoa, o cidadão, teria mais participação ativa, mais voz ativa, mais independência para fazer algumas coisas. Não teria que tomar tanta bênção de quem está acima, né? Direito mais de opinar, né? De ser independente, talvez, no comércio, né? E por aí vai, eu acho. Uhum. Ótimo. Alguém mais poderia colocar alguma questão? Só para dar uma pista, né? Olha a época, né? Nós estamos aqui no John Locke, lá no século XVII, início do século XVIII, mas no caso, século XVII, no qual as ideias dele se fizeram presente, né? E ele vivenciou esse liberalismo. Então, não é uma coisa de hoje, é uma coisa daquela época lá. E talvez a gente poderia dar nome aos bois. Na fala do Wendel, vamos dialogar com a fala do Wendel. Quem seria esse que o Wendel chamou de os que estão acima? Qualquer pessoa podia opinar aí, por favor. Esses que estão acima, que os liberais não querem pedir bênção, como o Wendel falou, tem uns que estão acima e que os liberais não querem pedir bênção. Quem seriam esses acima? Vamos lá, gente. Fala pra gente. Pode falar uma coisa errada, não tem problema nenhum, né? E a gente vai tentando alinhavar e lapidar aquelas ideias que podem ser brutas, né? Aquelas ideias que não estão tão feitas assim. Pode ser o governo, né? Não pode ser, não, ô João. Entendeu? É exatamente o governo, entendeu? E aí, é justamente esse ponto. Qual que era a forma de governo que existia na época em que Locke viveu, onde saiu essas ideias liberais? Quem lembra? Inclusive, é tema aqui do próximo slide. Pode falar. Monarquia absolutista? Monarquia absolutista, né? Justamente. Então, nós estamos tratando de um governo, né, que controla toda a população, controla tudo dentro do seu país, né? Porque tem um poder absoluto, um poder por si só, completo. E aí, nós temos uma classe, um grupo da sociedade, um grupo que foi aqueles revolucionários que acabaram com o sistema feudal, né? Esses revolucionários que acabaram com o sistema feudal são chamados de burgueses, e esses burgueses, de alguma forma, eles conseguiram gerar riqueza, conseguiram transformar a sociedade e viram que não precisava de governo nenhum para fazer todo aquele processo, entendeu? E por isso que eles, então, mas o governo tinha um poder total sobre eles ali, entendeu? Então, aí eles precisavam que tivesse uma alteração em todo o sistema, uma alteração em toda a estrutura que estava por ali, que não podia mais aceitar um governo absolutista. Inclusive, eles foram para o totalmente oposto, né?
conseguiram sair de uma monarquia absolutista. Isso aqui é uma aula de história muito mal dada, eu só estou colocando os fatos aqui, tá? Eles conseguiram acabar com uma monarquia absolutista e colocar no lugar uma república ali na Inglaterra. Foi na época em que tivemos um governo lá chamado Cromwell, né? O Oliver Cromwell. Só que o que aconteceu? O Oliver Cromwell, ele, então, por ser republicano, estava difundindo por ali umas ideias socialistas, né? Isso eu estou falando lá no século 17 mesmo, entendeu? Lá naquela época lá. Então tá trazendo umas ideias socialistas, como por exemplo umas terras comunitárias, umas questões nesse sentido. E aí os lords ingleses e os burgueses ingleses também pensaram, opa, esse negócio vai dar errado pra gente. Porque nós queremos que o governo nos libere para que nós possamos produzir, gerar riqueza e nos tornar ricos, e que essas hierarquias, essas diferenças de classes aí, no sentido da nobreza, né, dos estamentos, essa questão dos estamentos não nos interessa mais. E agora nós temos um governo aí que está dando as coisas de graça, está fazendo comunitarismo e tudo mais. Então, esses se organizaram, esses burgueses, que todos eram dos comuns na Inglaterra, entendeu? Porque tinha os nobres e os comuns. Os nobres eram os lords, né? Já havia conseguido uma participação no governo dos comuns, né? Só que essa participação do governo dos comuns, era uma participação menor e a participação maior era dos nobres. Então, esses comuns pensaram, vamos fazer o seguinte, vamos dar um golpe aqui, aí a gente acaba com essa monarquia e nós vamos ter mais participação. Beleza, deu o golpe. E aí, quem assumiu o governo, um general, né, Oliver Cromwell, e assumindo o governo, na hora de, então, dar mais condições para os comuns, só que os comuns que queriam participar eram os comuns ricos, eles foram fazer coisas para ajudar os comuns pobres, que aí foi a ideia do socialismo. Esses comuns ricos, o que eles fizeram? Opa, vamos parar com essa conversa, vamos parar com essa situação. Isso não está ajudando a gente. Vamos conversar com esses lords, né, com esses nobres, e vamos retornar a monarquia para cá, né, para a Inglaterra. E assim foi feito. Né, conseguiram, então, restabelecer a ideia. A ideia foi justamente nesse contexto aqui chamado Revolução Gloriosa, certo? Então, porque teve um movimento republicano e teve um governo republicano, mas o Oliver Cromwell, ele fez errado. Fez errado em que sentido? Porque na República, quem que vai ser o próximo governante? Eu estou governando agora. Quem vai ser o próximo governante se for uma república? Quem, gente? Numa república. Como que se... Como que o povo escolher através no caso da votação. Então tinha que ter uma eleição, tinha que ter um sufrágio, tinha que ter uma coisa nesse sentido aí. Só que o que o Oliver Cromwell fez? Organizou para que o filho dele fosse o próximo governante. Entendeu? Ou seja, estava numa república, mas ele deu um golpe na própria república e estabeleceu as regras que era da monarquia, que era o filho do que estava, para continuar. E aí foi o pé que os burgueses conseguiram pegar para que pudesse derrubar o governo do Cromwell. E aí resgatou o Guilherme de Orange, que era um parente do rei da Inglaterra, o antigo rei da Inglaterra, e ele veio para ser rei da Inglaterra, só que não foi um reinado igual os outros que já tinham passado. Agora é um reinado diferente. É um reinado em que precisa separar o governo. E aí nós temos de lá para cá o que foi estabelecido. Como é que separa o governo? Nós temos, então, um rei que governa o povo inglês e nós temos um primeiro-ministro que governa as coisas do povo inglês. Deu para entender essa diferença, Maurício? Um governo que governa o povo, né? E um governo que governa as coisas do povo. Dá para perceber a diferença, meninos, com essa explicaçãozinha que eu dei aqui agora? Então, nós temos o primeiro-ministro que trata dos negócios da Inglaterra. Dos negócios. Professor, esse primeiro-ministro aí, no caso, ele cuida do patrimônio, dinheiro, essa parte.
E o rei, a rainha, ela faz mais aquele lado social, aquele lado diplomático, cultural, né? Justamente. Entendeu? É o poder soberano ainda. Claro que é. Né? Ela que nomeia o ministro. Entendeu? Mas nas tomadas de decisão, no estabelecimento da diplomacia, no estabelecimento do mercado internacional, na hora de fazer uma guerra, entendeu? Aí tudo vai o primeiro-ministro que vai ser o governante. Certo? Então, nas monarquias constitucionais, que é o caso da Inglaterra, e esse caso da Inglaterra surgiu justamente no contexto do Locke, ou das ideias do Locke, certo? Então, nós temos a divisão do governo. Um chefe do parlamento, né, e um chefe do povo inglês. Seria um pouco essa diferença aí, certo? E aí, os outros reinados absolutistas é absoluto, né? Congrega num só pessoa todos esses elementos aí, certo? Já na República, nós temos os 3 poderes da República. Temos o presidente, ele faz a função executiva, muito parecida com a função do primeiro-ministro, né? Mas ele também é chefe de Estado aqui. Então, ele governa as Forças Armadas, ele governa tudo aquilo que é brasileiro também. No entanto, nós temos os outros poderes da República, que é o Legislativo e o Judiciário, que também tem uma comunhão no poder do governo da nação. Né? Então tem que ter uma harmonia perfeita entre eles. Quando não tem harmonia, tem aquilo que nós andamos vendo aí por aí. Né? O pessoal criticando o STF, aí o pessoal criticando o Legislativo, aí criticando o Executivo, e vira uma coisa aí. Na verdade, por mais que tenha que ter oposição, é bom que tenha oposição, é importante que tenha uma harmonia entre esses 3 poderes, porque senão a coisa vai dar sempre sempre um problema para a gente aí. Certo? Então, dentro do contexto aqui, nós temos Hobbes compactuava com o absolutismo do Carlos I, né? Então, esse Carlos I aqui, ele foi, então, perdeu o seu governo pelo Jaime II, eu acho que é sobrinho ou irmão dele, esqueci, né? Mas ficou na ideia do absolutismo, que começou lá na Elizabeth I. E aí, o que acontece? Com o golpe que ocorreu, a Revolução Republicana ali, na Revolução Puritana, né, porque eles eram calvinistas, eles eram protestantes ali que entraram no processo, né? E porque lá no absolutismo determinava que as pessoas tinham que ter a mesma religião católica, anglicana, uma série de coisas assim. Então, as várias revoltas que isso foi gerando no povo, porque o povo queria a liberdade, né? Queria o liberalismo. Esse liberalismo é filho das ideias iluministas. Essas ideias iluministas, então, faziam com que as pessoas, na hora de escolher entre fé e razão, escolhia a razão, né? Na hora de escolher entre a questão do mercantilismo e do próprio liberalismo, queria o liberalismo, porque o mercantilismo seria aquele comércio determinado e coordenado e controlado pelo rei. Então, as ideias iluministas levaram tanto uma liberdade religiosa, tanto uma liberdade científica, quanto uma liberdade econômica, e várias liberdades, por isso liberalismo. Né? Em francês, laissez-faire. O rei tem que ter a lógica do laissez-faire, que significa deixar fazer. Né? Larga para lá. O cara quer fazer uma indústria, faz a indústria. O cara quer fazer um negócio, que ele faça o negócio. Depois cobra o imposto. Né, cobra o imposto, então ele vai enriquecendo, e da medida que ele vai enriquecendo, ele vai enriquecendo também o país dele, mas ele não pode ser controlado pelo governo. Então essa é a máxima, essa é a lei principal aí, que aí nós temos então o que foi necessário, que eu falei, liberdade de crença, liberdade de conhecimento intelectual, liberdade de comércio, agora precisa ter também liberdade de governo, que foi o ponto que o Wender trouxe lá. Então, se libertar dessas forças superiores, depois o João trouxe, essas forças superiores chamam-se governo, então libertar-se do governo é principalmente no campo da economia, principalmente no campo do fazer negócios, do se estabelecer enquanto rico. E aí é preciso também uma mudança na própria estrutura da sociedade. Se eu sou um comum, né? Então, ou seja, eu não sou lorde, não sou nobre.
E eu tô rico, talvez mais rico que o nobre. Que sentido tem ficar mantendo essas classes de nobreza e comuns? Então, era mais um item que os liberais buscaram ser muito contra nesse sentido aí, ok? Então, por exemplo, nós temos uma primeira-ministra mais emblemática na Inglaterra, lá na década de 80 até 90, que é a Margaret Thatcher. E ela veio da Câmara dos Comuns, entendeu? Então, ou seja, ela teve muito problema com a Rainha Elizabeth, no sentido de que ela, que era uma comum, ela não via muito sentido e tanto interesse, não achava nada interessante ter toda aquele status que a monarquia tinha ou que a realeza tinha, né? Porque o que importava para ela era trabalhar, era produzir e tudo mais, enquanto a família real fica lá, só dando tchauzinho pro povo, né? Fazendo viagens e essas coisas nesse sentido aí, certo? Então, tem esse probleminha aí. Mas está tudo também, como o Hobbes, dentro de um contrato, né? A organização dentro de um contrato. E aí, para separar, né? O Hobbes compactuava com o absolutismo e já Locke compactuava com a Revolução Gloriosa. Eu acabei de explicar. Agora eu queria que algum de vocês, principalmente os que estão só no áudio aí, me falasse o que foi essa Revolução Gloriosa e ou simplesmente qual que é a diferença entre o governo que o Hobbes acreditava mais, que era o absolutismo, e como é que tem que ser o governo que o Locke está defendendo, que nasceu da Revolução Gloriosa. Quem poderia se manifestar aí? Então, essa turminha aí, alguém, vocês, principalmente os do áudio aí, porque esses que eu tô vendo na cara aqui, eu tô vendo que tá meio normal, né? A Isa, por favor. Então, o Locke acreditava... Peraí, parece até que eu confundi agora. Ele acreditava no ser humano, no estado da natureza, é isso, né? Ou era o Hobbes? Já confundi, professor. Não, nesse ponto, os dois partem da ideia de estado da natureza e os dois entendem que o Estado vem para resolver o problema. Só que o Hobbes, nós vamos falar disso ainda, eu só estou falando a questão do governo ainda, tá, Isa? Mas, enfim, o Hobbes acredita que o homem é mau por natureza. E o Hobbes vai dizer que o homem não é nem bom e nem mau. Simplesmente, conforme a convivência, ele vai se tornar bom ou ele vai se tornar mal. Mas a minha pergunta aqui que eu estou provocando vocês é no sentido de qual que é a forma de governo que o Hobbes defendia. Nós já falamos, é o absolutismo, o poder concentrado na mão do rei. E qual que é o governo defendido pelo Locke, então? Você poderia comentar? Professor, não vou comentar, porque eu imaginei que eu estava entendendo de uma forma, mas a sua pergunta é outra, né? Então, eu vou deixar para outro aluno. Então, tá bom. Essa sua resposta vai ser dada daqui a pouco. Vai ter essa pergunta, então, sobre a questão da origem ou estado natural do ser humano. Mas então, gente, por favor, comenta alguém aí. Qualquer um, pode ser. Os que estão com a câmera aí, os 4, ou qualquer um que está só no áudio. Eu acho que era importante, assim, porque eu estou falando esse assunto e eu gostaria de ver como é que ele está chegando até vocês, né? Porque eu não tenho pressa. Só queria que nós fizéssemos hoje, mas se não terminar hoje, nós terminamos depois, não tem problema nenhum. O Locke ele defendia um sistema de governo onde a população tivesse uma participação direta e ativa. Você está correto. Eu só continuaria essa conversa com você e com seus colegas no sentido de que população é essa? Porque não é tão democrático, tão romântico como possa parecer o que você acabou de dizer. É somente assim, da burguesia, né? Porque não era assim abrangente a todo o povo, pelo que eu me lembro da Revolução Gloriosa. Eles diminuíram o poder dos reis e trouxeram espaço ali para uma parte da população, mas ainda assim seletivo. Sim. Você também está totalmente correta, a burguesia, mas não é qualquer burguesia, né? Então é a alta burguesia. É a alta burguesia. São aqueles que eram os proprietários mesmo, no caso o que o Marx falava, dos meios de produção. Aqueles que já tinham terra,
aqueles que, no caso, que aqui nós estamos justamente no contexto, gente, em que nasce a Revolução Industrial, tá? Porque aí abandona-se o campo, abandona-se o sistema feudal, a fazenda, para se estabelecer na cidade. E quem vai se enriquecer na cidade? É o dono da fábrica, né? Então, quem era o rico antes era o dono da fazenda. Agora, o rico atual é o dono da fábrica, né? Num processo revolucionário da industrialização, que foi também fruto justamente do processo de liberalização, né? De liberalização da economia. Mas ainda precisamos falar um pouco mais aí, né? Outras pessoas também dão suas ideias. Então, como é que é esse governo que o Locke defendia? Dá para pôr alguma outra característica aí? Ó, Isadora, Isabela, José Vitor, Luana, Mateus. Então, já disse, tipo, na fala do Wendel, então, é que o povo participava, e o povo que participa, a Maria Eduarda acabou de dizer quem é esse povo, é a burguesia. E eu complementei aqui que é a alta burguesia, né, dialogando com a fala da Maria Eduarda, que na verdade é uma parcela muito privilegiada. Que tipo de governo é esse, meninos? Me ajuda aí, o que vocês pensam nessa questão? O tipo do governo que o Hobbes defendia está claro para todo mundo, né? Então, lembra daquela coisa poética, aquela coisa até artística, né? Então, o Leviatã, o rei supremo poderoso, está carregando uma espada com uma mão, o cajado de pastor com a outra, e ele todo é formado com pessoinhas. Quem são essas pessoinhas? São cada um dos indivíduos que aceitaram o pacto. E aí eles privam a sua própria liberdade, eles abrem mão da sua própria liberdade, abrem mão da sua própria propriedade e entrega para a administração de um soberano que tem poder absoluto. Esse soberano que tem absoluto é o melhor. Por quê? Porque ele tem o ferro da amputação, ele tem a espada ali. Porque cada um desses indivíduos aqui são maus, são monstros e que precisam ser controlados o tempo todo. E à medida que for necessário, ele desce o porrete na cabeça deles, ele corta o pescoço deles, né, daqueles que precisam entrar no eixo ou servir de exemplo para os demais. Entendeu? Então é esse poder absoluto. E agora, e o Locke? Já não tem essa coisa toda. Já é liberal, né? Já está trazendo a tese de que o governo tem que ser liberal. E aí, algum comentário, menino? Só para não me deixar aqui tão sozinho, ávido por participação de vocês? Vamos prosseguir, né? Já que vamos prosseguir, que à medida que vai trazendo conteúdo aqui, aí vocês vão ficando à vontade para que vocês possam falar um pouco mais, né? Então, dentro dos protocolos aqui, né? Quem foi o sujeito? Aqui nós estamos falando do John Locke. Você tem aqui essa imagem dele, né? Esse senhor inglês, né? Ele é o pai do liberalismo, considerado o pai do liberalismo, porque as ideias dele, então, fizeram surgir o liberalismo, propriamente dito, né? Ele também, do campo de vista da ciência ou da filosofia, ele defende o empirismo. Lembra? Esse empirismo ele é contrário ao racionalismo. Isso nas suas aulas de filosofia você deve ter aprendido, né? Então, enquanto racionalista, ele é mais teórico, ele entende que a razão é a única fonte e meio para o conhecimento. Então, eu não preciso do objeto para me conhecer, eu preciso apenas pensar o objeto. Isso é a teoria do Descartes, por exemplo, né? E aí veio o John Locke com a ideia de que, na verdade, para que você tenha conhecimento, você precisa experimentar ou fazer a experiência do objeto que você vai, então, conhecer. Então, para conhecer, conforme Locke, é preciso, então, os testes, é preciso também as análises, a verificação, eu preciso ver o objeto, esses elementos todos aí. Certo? Então, só para citar, porque não é o assunto principal para esse momento aqui agora. Mas, do campo de vista da política, né? Então, na economia, ele é o pai do liberalismo. Na filosofia, ele é do liberalismo. E na política,
ele é um dos principais teóricos do contrato social, né? Quem são os outros dois? Só para lembrar aí, alguém então me dá um áudio aí. Quem são os outros dois, além do Locke, que são os principais no que se refere ao estabelecimento das ideias da ciência política ou teoria do Estado, que defende o contrato social? Eu acho que eu tô com um problema aqui, meu áudio tá estragado, eu não tô ouvindo nada de vocês. Eu vou ter que trocar esse fone aqui. Opa, escutei alguma coisa aí. O Hobbes e o Rousseau. E o terceiro é o próprio Locke, que nós estamos vendo aqui. Ainda bem que resolveu que meu negócio, meu áudio aqui, meu fone tá funcionando ainda. Então, meninos e meninas, né? Ele foi conhecido como pai dos empirismo, já falamos ali, né? E também, no campo de vista da própria teologia, ou da organização social, da sociologia aí, ele defendia a liberdade religiosa. Mas por que ele defendia a liberdade religiosa? Como um bom burguês que ele era, né? Porque os burgueses não aceitavam aquela imposição religiosa, não aceitavam o catolicismo, e depois chega na Inglaterra o anglicanismo, né? A Igreja Católica Anglicana, a igreja própria da Inglaterra, que também era impositiva. Mas já tinha rumores da Igreja Presbiteriana ali na Escócia, da Igreja Calvinista na Suíça, a Igreja Luterana da Alemanha. Já estava várias igrejas cristãs e diferentes, né? E, no entanto, a rainha, o rei, os reis da Inglaterra definia que os ingleses tinham que ser católicos anglicanos. E os burgueses falaram, não, eu posso ser qualquer religião que eu quiser ou nenhuma, também se caso eu não quiser. E o Locke foi um dos defensores dessa tolerância religiosa, no sentido que as pessoas podiam escolher a religião que bem entendiam. Certo? Alguns dados da vida dele, todos nasceu e morreu lá no Reino Unido, na Inglaterra, e teve influência do Thomas Hobbes, teve influência do Descartes, mas veja, essas duas influências aqui foi no sentido de pensar algo contrário, algo diferente, né? Então o Descartes é racionalista e ele desenvolveu o empirismo. O Thomas Hobbes defendia o absolutismo e ele já defendia o constitucionalismo, né? O governo constitucional. E as ideias do Aristóteles ele desenvolveu para fazer o empirismo, propriamente dito. Certo? Então vamos lá. Ele escreveu um livro, né? Que é uma obra chamada Segundo Tratado sobre o Governo. E ali, ele vai, então, a gente vai pensando na tese dele, né? Porque o homem, veja bem, agora naquele ponto lá, o Aísa, que você já estava lendo, eu acho, já pensando aí. Então, para ele, olha só, na teoria dele, veja a semelhança que é com Hobbes aqui, né? O homem delegou ao Estado os poderes de regulamentação das relações externas na vida social. Entendeu? Então, isso aqui já diz muita coisa, né, que serve para a gente entender aqui. O governo tem poder sobre todos os homens? Sim, professor, tem. O Locke está concordando com isso. Ele tem poder sobre todas as coisas das pessoas? Não, professor. O governo pode regulamentar as relações externas na vida social. O governo não pode entrar dentro da minha casa e determinar qualquer coisa aqui dentro. Mas ele determina a minha relação com qualquer ser humano, com qualquer indivíduo aí na vida social. Entendeu? Então, ou seja, vamos fazer algumas comparações assim bem absurdas, talvez, né? Porque é fora do contexto. Então, ou seja, ninguém pode entrar aqui na minha casa e determinar qualquer coisa. O governo não pode fazer isso. Mas se por acaso eu estou aqui com um som muito alto, o governo pode vir aqui determinar, segundo Locke, determinar que eu abaixo o som, que eu desligue meu som? O que você acha? Sim ou não? Por que sim? Eu tô vendo que o João tá balançando a cabeça que sim. Por que, João? Porque eu acho que aí já entra mais dentro da lei, né? Do meu ponto de vista. Você tá falando de uma atualidade, né? Mas dentro dessa teoriazinha que ele tá trazendo aqui, de que
o governo, aqui o Estado, ele pode regulamentar as relações externas da vida social. Porque enquanto está dentro da minha casa, na teoria do Locke, o governo não pode atuar em nada, não pode regulamentar nada. Mas quando eu estou com um som alto, por exemplo, aqui em casa, o som está além do limite da minha propriedade. O som está afetando a propriedade do meu vizinho que tem uma criança lá, por exemplo, e que está chorando porque precisa dormir e o som está atrapalhando, entendeu? E à medida, então, que o meu incômodo, ele ultrapassa a minha propriedade, aí o Estado, aí passa a ser o quê? Uma relação externa. Saiu da minha casa e foi para o exterior da minha casa o incômodo. E aí, nesse sentido, o Estado, ele tem que intervir. E aí, o que você acabou de dizer aí, ô João, falando da questão da lei e tudo mais, é o quê? É um desdobramento desse procedimento, entendeu? Então, à medida que nós temos aí a questão de que o meu direito termina quando começa o seu, essas frases desse jeito são frases localizadas nessa teoria do Estado, entendeu? Em ideias como essas aqui. Eu só queria que vocês conseguissem, né, e visualizassem esses pontos que a gente vai e volta na história, certo? Então, ou seja, mas quem é que deu o poder para o Estado? Então me responda, está bem escancarado aqui no slide. Pode pôr no chat também, se não quiser falar em voz alta. Mas quem deu esse poder para o Estado de regulamentar nossas relações sociais? O povo. Nesse caso, o povo abre mão de alguns direitos, né? Uhum. Passa a transferir isso para o Estado passa a regulamentar e acompanhar isso aí. A defender o direito do povo. Mas para isso o povo tem que abrir mão de algumas coisas. Justamente. Então, aí, o povo, a palavra está aqui, o povo delegou, né? O povo tirou de si e passou para o Estado esses poderes de trazer as regras e etc. Mas é claro que o povo tem algo, ganha alguma coisa com isso. Então vamos prosseguir aqui para a gente verificar essas questões, né? Veja bem. Então, olha no slide anterior. O que o povo disse que o Estado pode fazer? Regulamentar as relações externas da vida social. E o que o povo guardou para si próprio? Guardou para si próprio os direitos indelegáveis. Direitos que o povo não pode passar nem para o Estado e nem para seu ninguém. É um direito que é de cada pessoa, que não pode passar para frente. Quais são eles? São as liberdades fundamentais, o direito à vida e todos os direitos que fazem parte da personalidade humana, ou seja, a felicidade ou as vias para a felicidade. Isso aqui é importante, tá? For pensar em concurso, outras coisas mais, são elementos que são recorrentes e eu acho até no Enem você deve ter feito alguma questão que disse respeito sobre esse assunto aqui, certo? Então é muito comum essa questão. Então nós temos aqui liberdades fundamentais e aí quando se pergunta, né, eu sempre conto para os meus alunos, porque quando eu fui aluno dessa disciplina, eu era um adolescente, né? Eu era um jovem, como qualquer outro, e a minha professora era uma professora já madura, né? Uma doutora em ciência política mesmo, né? E assim, a gente não levava tão a sério como deveria levar a disciplina naquela época, né? E aí ela ficava muito brava com a gente e falava da gente, brigava com a gente, aquela coisa toda lá. Mas aí a pergunta, né? Uma vez ela perguntou para a gente lá o que Locke entende por liberdade. Isso depois que a gente tinha lido um livro do Locke, né? Aquela coisa toda já. Mas enfim, eu não vou contar toda a história para vocês não ficarem maus alunos por conta do mau exemplo que eu posso dar para vocês. Mas o que é liberdade para Locke aqui? Agora eu vou responder. A ausência de impedimentos externos. Então, liberdade para Locke é a ausência de impedimentos externos. Se eu não estou amarrado, se eu não estou trancafiado, eu sou livre, entendeu? E ninguém pode tirar esse direito de mim, nem eu mesmo posso deixar que alguém tire esse direito de mim, entendeu? Então, toda vez que eu vejo umas algemas pretas assim, que tem algumas coisinhas
enfeitando. Não sei se vocês já viram essas algemas, que normalmente, quando são usadas essas algemas, as pessoas pedem para a outra usar, e elas vêm junto com chicote, umas coisas assim. Então, toda vez que eu vejo esses instrumentos, eu fico lembrando de John Locke. Segundo a teoria de Locke, ninguém pode deixar outra pessoa te algemar, e muito menos te bater. Entendeu? Conforme Locke, isso seria uma coisa totalmente contra a natureza humana. Totalmente contra. Entendeu? Por quê? Porque é um direito de liberdade que eu tenho e eu não posso abrir mão desse direito de jeito nenhum. Bem como o da vida. Eu não posso suicidar, segundo Locke. Entendeu? Conforme a teoria do Locke, eu não posso cometer suicídio. Porque o direito à vida, da mesma forma que eu brigo o tempo todo e vigio o tempo todo para ninguém poder me matar, eu também não posso me matar. Por quê? Porque é um direito natural, é um direito que eu nasço com ele e não posso abrir mão de jeito nenhum. Então é no sentido de não poder, é não ter direito. Eu tenho direito de ter e não tenho direito de dispor, não tenho direito de abrir mão desses direitos, entendeu? Bem como a felicidade. Em outro ponto, né? A palavra liberdade, ela vai se transformar em outra palavra, né? Dentro de um pouco do contexto que nós estamos estudando. A liberdade vai passar a ser a felicidade vai passar a ser propriedade, entendeu? Porque seriam as condições materiais que eu tenho para que eu possa ser feliz. Isso já está claro para todos nós aqui? Quando eu perguntar para vocês, segundo Locke, quais são os direitos inalienáveis ou os direitos indelegáveis, os direitos que são naturais do ser humano que ele defende, que é justamente a ideia de estabelecer o liberalismo, seria então, olha aqui, o homem tem direito à vida, à liberdade e à propriedade. Certo? Decorou? Decorou, Maurício? Decorou? Sim ou não? Liberdade, propriedade e vida. E vida. Certo? Direitos inalienáveis do ser humano. E aí é justamente aquele ponto que eu falei para vocês. O Estado, ele pode organizar a minha vida social, ele pode colocar regra. Mas aí, em contrapartida, o Estado tem que proteger tudo isso aqui de mim. Entendeu? Isso é sério, viu, gente? Quem lembra, ou quem sabe, quando teve um movimento, ou quem sabe o que foi o movimento cartista? Já ouviu falar do movimento cartista? Ou o ludismo? O ludismo na Inglaterra. Lembra disso? Sim. O que os ludistas fizeram lá na Inglaterra? Eles começaram a fazer revoltas com as fábricas onde eles trabalhavam. A destruir o maquinário, tacar fogo, essas coisas. Quebrar a máquina, né? A máquina era de quem? Era do burguês, do dono da indústria. E sabe o que eles fizeram? Porque isso é um atentado contra o quê? Contra a propriedade privada. Entendeu? E a propriedade privada, olha lá, é um dos direitos inalienáveis, indelegáveis. E o Estado tem obrigação de proteger a minha propriedade privada, porque eu estou consentindo com o governo. E você sabe qual que foi as penas que foram decretadas lá no contexto do quebra-máquina? Pena de morte. Entendeu? Foi um dos primeiros momentos dentro da modernidade, ou seja, lá na Idade Média tinha tortura e pena de morte, fogueira e tudo lá, era normal. Na modernidade, isso passou a ser uma aberração, não podia mais matar ninguém, sabe? Era uma coisa que vai totalmente contra o humanismo moderno. E aí, com esse precedente, com esse crime de quebrar a máquina ou de ferir contra a propriedade privada, ocorreu penas de mortes na Inglaterra. Ou banimento, que era bem no contexto em que estava aqui nas colônias, né? Mandar o povo vir aqui para os Estados Unidos, né? Porque lá da Inglaterra, então, na colônia inglesa, aqui nos Estados Unidos, colocar o povo para sofrer aqui onde não tinha modernidade ainda. Entendeu? Então é só colocar aqui essas questões, que a questão social vai surgindo com a questão política e se estabelecendo dentro do direito
dentro do sistema jurídico da própria Constituição do Estado. Beleza? Então, aí o que acontece? Olha lá. Locke encara o governo como troca de serviços. Né? Troca de serviços. Por quê? O povo, os súditos, obedecem. Obedecem quem? O governo. E o que o governo faz pelo povo? O governo protege o povo. Principalmente nas relações externas, né? Principalmente a propriedade privada do povo. E isso é presente até agora, né? Nesse momento, que vai nos Estados Unidos, por exemplo, muitas casas lá não tem cerca, mas uma pessoa chega e bate palma lá na porta da casa, a pessoa saia da minha propriedade. Isso é lei. Isso é lei. Porque a propriedade privada ela não pode ser invadida de jeito nenhum. Entendeu? Então, ou seja, isso é princípio princípio liberal que se estabelece na cabeça das pessoas. Ok? Tudo bem, gente? Tá ficando claro ou tá muito enfadonho já? Tudo bem? Faz assim para sim, assim para não, os que eu posso ver aqui. Tá ficando claro, Aísa? Ou tá ficando confuso? Eu acho que está congelada a sua imagem, mas tudo bem. Então, pessoal, vamos lá. Como é que funciona essa situação aqui? Ó? A autoridade dirige e promove a justiça. Né? A autoridade, o governo, que a autoridade é dada ao governo para tal fato. O contrato, né, que se estabelece para sair do estado de natureza e entrar no estado da sociedade aqui, ele é utilitário, entendeu? Por quê? É útil. As partes têm que ganhar com esse contrato de alguma forma, certo? E a moral do contrato é o bem comum. Mas aí, Maria Eduarda, conforme aquela participação que você fez agora há pouco, né? É o bem de todos, mas é de todos que têm bens, entendeu? Porque quem não tem bens, ele vai querer ir lá no terreno do outro e pegar uma laranja. E que esse que é dono da laranja pode fazer com esse que vai lá pegar a laranja? Ele pode dar um tiro na cabeça, por exemplo. Entende? Então, ou seja, é uma organização em que se estabelece o direito com base naqueles que têm a propriedade, né? Que defende a propriedade privada. E aqueles que, por acaso, não têm a propriedade, eles estão por aí e se viram, né? Se quiserem viver nesse sentido aí. E é um ponto até que eu faço a crítica, né, daquela... Estava no contexto da campanha do Bolsonaro, né? É o cidadão de bem. Então, ou seja, dando aula lá no ensino fundamental, menino de 11 anos falando de cidadão de bem, como se ele entendesse desse tipo de coisa, né? Mas aí a gente vai analisando, né? Quem é esse cidadão de bem? É aquele que tem direito de portar arma, e aí vamos criar a lei para que ele possa portar arma, para defender a sua própria propriedade e tudo mais. Então, fica claro, né? São políticas, são programas de governo que elege uma determinada classe da sociedade que precisa ser protegida e precisa garantir direitos para que essa classe se estabeleça. Ao passo que tem uma outra classe, talvez muito mais numerosa, totalmente perdida e abandonada e lascada aí na sociedade. Então, aí é a questão dos governos, né? Se querem ser inesquecíveis, aonde eles vão atuar, né? A quem eles vão garantir o estabelecimento desses direitos. E aí são alguns pontos que a gente pode refletir nesse sentido aqui. No caso do Locke aqui, está bem claro qual que é, para quem é o governo que ele está definindo. Não temos dúvida nenhuma de quem é a sociedade que está sendo formada aqui. É sim, a sociedade dos burgueses. E que burgueses? Os burgueses proprietários. Os burgueses que têm aí, que querem uma chance de participar no governo. Hoje a gente poderia chamar esses burgueses daquela época de elite. Então nós estamos falando aqui da elite. O Locke está defendendo a elite, né? Isso é evidente no contexto que está sendo dito lá. Porque o que acontece aqui? Olha, um dos direitos alienáveis era a propriedade privada, né? E para Locke ela tem base aonde? No direito natural de todo homem, de toda mulher.
Mas é claro, especificamente homem, né? Porque mulher não tem sentido ela ter propriedade, porque ela não vai saber lidar com isso, né? No contexto lockeano. Mesmo que lá na Inglaterra dele tem a sucessão de mulheres, né? A mulher também entra na linha sucessória, não simplesmente só os homens. Então, nesse sentido, o que acontece? Por que é desse jeito, viu, Wender? Presta atenção. Por que tem que ser definida a propriedade privada e o Estado é obrigado, conforme o contrato, a proteger a propriedade privada? Porque não foi o Estado que criou a propriedade, né? A propriedade quem criou fui eu. Ou eu por herança, ou eu fui lá, cerquei, beneficiei. Eu que criei a propriedade. E já que eu criei a propriedade, eu cuido da propriedade, eu faço com que ela produza, o Estado cabe a ele apenas o quê? Reconhecer que eu sou proprietário e proteger-me depois que eu tenho a propriedade. Você está entendendo? Então, olha, vamos falar aqui, o que vocês sabem sobre reforma agrária? Quem sabe alguma coisa de reforma agrária aqui? Se quiser, é só levanta a mão ou abre o áudio. Mas veja bem, a maioria das propriedades rurais que nós temos, isso eu conversei há 2 meses com um senhor lá em Montes Claros, lá na zona rural de Montes Claros, eu fui fazer uma visita, e aí foi conversando, mas como é que é aqui? Ele tinha lá, parece que ele tem ele tinha 100 alqueires de terra, e atualmente ele tem uns 80 alqueires de terra, então, ou seja, não é uma fazendona, mas é uma fazenda, né? E aí, mas como é que foi essa questão? Não, aqui a gente chegava e apossava. Apossava, cercava e depois organizava os processos de escritura, né? E aí eu precisei vender um aí para comprar uns trem aí e tal, né? E esse processo. E isso eu estou falando de um senhor que tem cerca de 80 anos de idade, né? Então já está aqui cerca de 40 anos ali na região. Então, ou seja, há 40 anos só, né? Ainda tinha situações muito próximas de nós que as pessoas podiam chegar e apossar da terra e se tornar dono daquela terra. E aí beneficiou a terra, lá tem casa, aí ele tem empregados, né, os funcionários dele, ele planta, e enfim, está produzindo, um agente do agronegócio, né? Então está contribuindo aí com empregos e tudo mais na situação toda. Entendeu? Então, está dentro dessa questão aqui. O Estado não criou a propriedade para ele criou essa propriedade não era dele, ele não pagou por ela, mas, no entanto, hoje ele é um dos fazendeiros lá do sindicato do rural de Montes Claros. Entende? Então, é um pouco isso, né? E aí, e por que as outras pessoas não têm terra? Por que as outras pessoas não têm terra? Porque elas não fizeram igual esse meu amigo lá que grilou a terra, né? Aí as outras pessoas não têm a terra. Ou não tiveram condições de produzir nessa terra, ou não tiveram condições de beneficiar essa terra, né? Aí perderam, ou nunca tiveram oportunidade de ter essa terra. E aí o que acontece? Começou um processo de reforma agrária na história do Brasil, né? E para a terra ser, então, se tornar um assentamento, tem lei para isso, não é? É preciso que se verifique que aquela terra é improdutiva. A terra só está lá, não está produzindo, né? E aí o que acontece? O movimento do sem terra, eles se organizam na forma de sindicatos também, mas sindicato dos trabalhadores rurais, não dos produtores rurais, porque tem sindicato de patrão e sindicato de empregado, né? Em tudo quanto é circunstâncias aí. Aí se organizam e aí vai lá no governo federal, ou governo federal, tem essa terra aqui, assim, assim, assado, está improdutiva. Aí o governo estabelece um processo de investigação, né? E vai observar e comprovar essa improdutividade da terra. E aí o que acontece? Simplesmente toma a terra e dá para o sem terra? Não. O governo federal vai olhar o preço dessa terra, paga para o fazendeiro a terra, como se ele estivesse vendendo para qualquer outro, e aí faz o assentamento acontecer ali. Certo? O que eu estou dizendo com isso aqui? Eu estou dando um exemplo, viu? Presta atenção, Aiza. É um exemplo totalmente contrário, totalmente oposto ao que o Locke defendia. Entendeu? Então, se eu apertar para você, ou falar numa afirmação, Locke dizia que o Estado não cria propriedade. Então, como os sem terras
invadem terras improdutivas e estabelece a terra para eles, o governo dá a escritura para os sem terras, porque reconhece que os sem terras vão agora produzir nessa terra. Isso condiz com a ideia de John Locke. Isso é verdadeiro ou é falso? Isso é muito falso. Não é assim. Mas o Estado fez isso uma vez, não fez? Quando reconheceu a propriedade da terra dos grileiros. Mas esses grileiros são aqueles que fechavam 500 alqueires, 1000 alqueires, né? Fechava lá e pronto. Agora, Estado, me dá aí me dá aí a escritura, né? Isso num contexto histórico, já vem desde a colonização, isso ocorre. São as terras chamadas devolutas, né? E aí a gente vai falando de um assunto e vai desdobrando em outro, né? Como, por exemplo, a questão das terras indígenas ou da reserva de terras indígenas. Eu estou trabalhando nesse assunto com os meninos de 9º ano do colégio, né? E vocês não imaginam tanta polêmica que surge dos meninos, alunos de 9º ano, totalmente contrário aos índios de estarem protestando contra a invasão que está ocorrendo na terra deles, né? E eu acho até falei aqui na sala sobre essa questão com vocês aqui, né? A rodovia está lá, passando no meio da terra indígena. E os índios protestando. Aí, pois é, já teve essa invasão e está diminuindo o território todo. Então, o governo reconhece a terra por fazendeiro, por extrator de madeira, por plantador de roça, mas não reconhece a terra para o povo indígena, porque seria uma terra perdida, uma terra que não é bom para o Brasil. Mas na medida que chega aqui, por exemplo, um grande produtor, aí o governo vai reconhecer e proteger a propriedade dessa terra das pessoas. Entendeu? Então isso é uma coisa que está acontecendo hoje no Brasil, mas é uma ideia que está posta por Locke lá no século XVII. Entendeu? Todo aquele que é capaz de produzir, então ele tem que ter direito à propriedade. E o governo tem que proteger essa propriedade para ele. Isso que eu estou problematizando, estou trazendo exemplo. Eu só preciso saber se está claro para vocês. No Teams de vocês aí tem uns joinhas, uns coraçãozinhos, uns trem aí? Se tiver, vocês podiam ir fazendo essas reações para mim. Aqui quem está usando o computador, para mim fica ou naquela barrinha embaixo, o meu aqui aplicativo fica na barrinha lá em cima, né? Então tem aí um joinha, ó, o Wender pôs um joinha aí para mim e tal. Então, ou seja, é bom que a gente vai vendo que vocês estão assim seguindo, né? E tá tranquilo. Então, beleza? Nós acabamos de falar aqui sobre o princípio da propriedade privada. Um outro ponto que faz parte, obrigado, joinha da Isa aí, a da Isa. Então, um outro ponto é o princípio do Locke da liberdade religiosa, certo? Dentro daqueles princípios iluministas que nós estamos conversando aqui, lá do contexto histórico do momento aqui. E já que as pessoas têm que ter liberdade de pensar, também tem que ter liberdade de crer, segundo John Locke, entendeu? Então, ele defendia que não podia ter uma igreja do Estado. Esse ponto não foi alterado lá na Inglaterra, tá? Por mais que o Locke defendia que a igreja não podia ser do Estado, ou que o Estado tivesse aí uma determinação sobre a religião, no caso, lá na Inglaterra, até hoje, a rainha é a chefe da igreja anglicana, certo? Ela é apesar de que quem faz o governo mesmo são os bispos, né? Tem um conselho lá anglicano para isso, mas a superiora da igreja anglicana é a rainha Elizabeth ou qualquer rei ou rainha que sucede o governo dela. Entendeu? Então, esse ponto, apesar de Locke defender uma liberdade religiosa, defender que o Estado não tem que ter religião, então ele defendia o Estado, qual que é a palavra para isso? Estado laico, certo? Um Estado que não tem uma religião definida, uma religião oficial. O Brasil já é um Estado laico, que se estabeleceu no período da República, propriamente dito aqui, né? Então, Locke defendia isso, mas na Inglaterra, lá não é um Estado laico. Inclusive, a própria igreja ou a própria religião que sustenta toda a organização monárquica da Inglaterra. Então, a monarquia precisa da religião, mas o Locke defendia a liberdade religiosa, certo? Que é um princípio iluminista. E aí, o próprio Locke também, outro ponto que você vai dizer que é dele, você pode dizer que é dele, não vai ter problema,
Mesmo que você também vai ter que falar, não, mas o Montesquieu também falou isso, tá? Não só o Locke, mas também o francês Montesquieu. O Montesquieu também defendeu essa ideia dos 3 poderes, certo? Lembra, o Locke, ele viu a República lá na Inglaterra por um tempo, e aí quando eles combinaram que retornaria com a monarquia, era uma monarquia diferente. Então ele defendia esse estabelecimento dos 3 poderes, mesmo na monarquia, mesmo que lá não vigora tão bem assim, dessa forma. Mas a ideia de um executivo, primeiro-ministro, o legislativo, o parlamento e o judiciário, né, que isso ocorre em qualquer situação aí. Locke elaborou, né, teses sobre essa situação. Olha aqui, eu coloquei o nome dele aqui, mas já estava aqui, ó. O Montesquieu, ele ficou mais famoso que o Locke nessa forma, mas a partir lá da França, né? Montesquieu na França, o Locke ali na Inglaterra. Certo? Então, ele defendeu essa tese dos 3 poderes. Nas monarquias, isso não ocorre tão bem assim, mas nas repúblicas todas, isso tem que ocorrer bem assim. Né? Essa harmonia entre os 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário. Se vocês não falam nada, a gente segue. Certo? E aí, o que acontece? Agora, o que é o Estado? Né? Como Locke define ou defende o Estado? O Estado, ele nasce, né, ou ele é resultado de um contrato. Quem faz esse contrato? O rei e o povo. Né? E aí, esse contrato tem uma validade. Quando é que esse contrato perde a validade? Quando é que ele se rompe? Quando qualquer uma das partes viola as cláusulas. Né? As cláusulas são simples. As cláusulas do contrato social, contrato social mesmo, né? O contrato pacto social feito aqui entre o rei e o povo, são aquelas defesas daqueles direitos naturais. Vamos ver se vocês estão antenados aí. Quais são os direitos naturais que o Locke defende, que o Estado tem que proteger? Vida, propriedade. Eu esqueci a terceira. Liberdade. Justamente. Né? Então, são esses direitos naturais, certo, do homem, são anteriores, já era do homem, antes do homem ser organizado na forma de Estado, na forma de sociedade. Então, da parte dos seres do Estado para os indivíduos, é essa que é a cláusula básica, né? Então, tem que respeitar esses direitos e é uma das cláusulas principais do contrato. Quem lembra aqui do governo Collor de Mello? Governo Fernando Collor de Mello. Vocês são jovens, mas eu acho que vocês podem se lembrar do governo Collor de Mello. Ou, quando se fala no presidente Collor de Mello, para as pessoas mais velhas, o que eles lembram dele? É uma coisa boa ou uma coisa ruim? Vocês sabem que o Collor foi, na verdade, o primeiro presidente do Brasil a sofrer impeachment. A segunda foi a Dilma, né? Mas o primeiro foi o Collor. Qual foi o motivo dele sofrer o impeachment? Ninguém lembra desse ponto na história ou ficou sabendo? Foi de pegar o dinheiro da propriedade privada, de todos que estavam depositados em conta. Uhum. Na conta específica da poupança, né, Maurício? Então, o povo que tinha dinheiro na poupança, o Brasil estava com uma dívida externa terrível, mas e uma interna pior ainda. Nós vamos estudar, lá em economia, nós já vimos até algum ponto sobre isso aí, né? Que é a questão de quando o governo quer que o povo empreste dinheiro para o governo pega o dinheiro lá das contas, lá, principalmente da poupança, que está lá paradinha, né? E usa. E aí o Collor, o que fez? Ele confiscou a poupança. Então ele falou que determinou, ninguém que tem dinheiro na poupança pode lá sacar o seu dinheiro. O seu dinheiro está rendendo, está quietinho lá, mas você não pode lá pegar o dinheiro. E o povo entrou em desespero. Muita gente suicidou. Teve pessoas que ficou 30 anos depois para poder receber o dinheirinho delas que estava lá na poupança.
Esse dinheiro foi sendo pago aí ao longo dos governos lá. Mas, entre isso e outras coisas, o Collor sofreu impeachment, né? Então, o que ele mexeu? Aí o Maurício acabou de falar. Ele mexeu na propriedade privada das pessoas. O Estado não tem esse direito. Mas e Hobbes defendia esse direito do Estado ou não? Ou o Hobbes é de acordo com o Locke aqui? Gente, vamos lembrar das teorias e ficar antenadinho aí. Hobbes defendia, né, essa teoria, tanto que ele fala assim que a população ela tem que servir, né, ao governo com todos os seus bens, com todas as suas forças, terras, mão de obra. Justamente. Então, do mesmo jeito que o Estado, no caso hoje, é só os homens, né? Se você tem a reservista, aí se tem alguma necessidade, o Estado vai, Maurício, vem para o Exército, o Estado está te chamando e você tem obrigação de ir. E aí só faz isso com os homens. Na ideia do Hobbes, ele podia fazer isso com qualquer um, e não necessariamente para ir para o Exército. Qualquer um, indivíduo do Estado, tem que estar à disposição do Estado para aquilo que é bom para o Estado. Ele convoca e você obedece. E mais que isso, né, além das forças, como a Maria Eduarda acabou de bem lembrar aí, a propriedade. Se o Estado quiser, nós consentimos e damos direito ao Estado, segundo Hobbes, para pegar tudo que é nosso para o bem do próprio Estado, né? E aí, o Locke não aceitaria uma coisa dessa de forma alguma, pois o Estado não tem direito de mexer na minha propriedade privada, né? De jeito nenhum. E do mesmo jeito, eu não posso desperdiçar as minhas coisas, né? Eu também tenho que preservar e fazer com que a coisa crie uma produtividade para fazer o real sentido aí da questão, entendeu? Da questão posta. E aí, na sequência desse... Olha lá. Ele é contrário à monarquia absolutista, nós já dissemos isso aqui, né? Por quê? Porque ela é incompatível. Compatível com o fundamento da sociedade civil. Entendeu? Por quê? Porque a sociedade civil, a defesa dela é a participação das pessoas. E no absolutismo, não tem participação das pessoas. É o rei sozinho que simplesmente decide, e aí as pessoas não têm direito nem à própria propriedade ou à própria vida delas mesmo, né? No sentido de que elas podem ser convocadas e o governo pode lançar mão quando ele bem entender, entendeu? Então, nesse sentido, ele defende uma monarquia. No caso, a constitucional, naquela que prevê essa participação das pessoas no processo decisório e no processo de governo mesmo, propriamente dito. Tá? Seguindo, então, o que acontece aqui? Os homens adotaram a forma de vida em sociedade, organizaram o Estado, porque representa o seu próprio benefício. Portanto, não é possível que o poder se afirme com mais intensidade do que o bem público exige. Aí veja, né? O poder que está sobre cada um de nós, ele só pode existir na medida que ele vai defender aquilo que qualquer um quer, que o bem público assim determina. Então, conforme Locke, não seria admitido ditadura, não seria admitido fascismo, entendeu? Por quê? Porque esse tipo de governo são governos extremos, governos que tiram a liberdade das pessoas, e isso não é bom, de jeito nenhum. Mas, por outro lado, atualizando esses estudos, né, nós estamos verificando pessoas defendendo o liberalismo atualmente, e na defesa que elas fazem do liberalismo, do capitalismo propriamente dito, muitas estão muito bem alinhadas ao fascismo, muito bem alinhadas a esses extremismos. Mas por que será? Porque eles são contra o comunismo, contra o socialismo. E quando a gente vê algum governo que
fica aí atendendo as minorias, fica aí fazendo assistencialismo e outras coisas, e aí vem essas forças absolutistas aí, tirânicas, fascistas, para que coloque ordem na casa, né? Coloque ordem na casa. E aí você tem, né, situações graves de financiamento de campanhas de partidos políticos para que esteja lá no governo aquele mais adequado para exercer as funções que a sociedade quer. E aí, da mesma forma, viu? Quem é a sociedade? São os ricos, são os empresários, são os burgueses. Então, é o desenho, né? O desenho político que a gente assim verifica. Quando a Margaret Thatcher se tornou primeira-ministra na Inglaterra, foi logo depois do Partido dos Trabalhadores ter o governo da Inglaterra. Então, isso o estabelecimento do neoliberalismo lá, que era contra o socialismo lá, foi a bandeira que ela levantou durante o governo dela inteiro, né? Que também ia contra o keynesianismo, que tinha se estabelecido lá na Inglaterra um pouco antes, né? E contra o Hitler e o Mussolini, porque lá na Europa era o contrário, né? Enquanto nós tínhamos movimentos absolutistas para ir contra o socialismo, lá o movimento absolutista era para o socialismo, entendeu? Então as primeiras movimentações ali do Hitler e do Mussolini era flertando com o movimento socialista, né? Por isso que o mundo ficou contra a Europa, sobretudo a Europa Oriental, né? Sobretudo contra o nazismo e o fascismo. E foi até, eu acho, um comentário que eu acho que o Maurício fez na aula passada aqui, no sentido do quando caiu o governo do Getúlio Vargas aqui, foi justamente essa ideia, né? O capitalismo no mundo, né? Ligado com a liberdade, ligado aí com a democracia, não podia aceitar o governo do Getúlio Vargas, um governo que estava assim prosseguindo conforme o interesse dele próprio, né? E bem como a ditadura, porque não estava tendo a real democracia aqui no Brasil, né? Então, ou seja, o mundo contra o socialismo, né? Ou contra qualquer medida que vá contra as ideias capitalistas e democráticas. Mas o absolutismo, conforme Locke aqui, não é algo que ele não aceitava de jeito nenhum, ele era estabelecido contra, né? De modo que o governo só tem que fazer o que precisa ser feito. O que é preciso ser feito? Proteger a vida, a liberdade e a propriedade das pessoas, né? Isso é simples, uma coisa que não tem a ver. Agora vem aqui, a Isa. A Isa, agora é a hora de você comentar aquele ponto, né, que você queria comentar aquela hora lá. Você podia ler aqui. Tá aí, Isa? Tá tudo bem? Tá seu áudio funcionando? Deu certo? O áudio, sim. Agora, veja aí. Nós temos um slide aqui. Você podia ler esse slide e ver o que você tem vontade de comentar com base no que você acabou de ler aqui dele. O homem no estado de natureza possuía razão e era refreado por sentimentos de equidade. Só essa parte? Só isso. O que te leva a pensar essa frase aí? Desculpa, estou voltando nela. De acordo com Hobbes. Locke. Ou você está com Hobbes aí na sua anotação? Então fala o que o Hobbes entende o homem no estado de natureza, para depois a gente falar aqui do Locke no estado de natureza. Locke, quer que fale do Hobbes primeiro? Por favor, para a gente comparar. Bom, depois que você me corrigiu, né, eu coloquei que os dois acreditavam no ser humano, né? Na verdade, no ser humano no seu estado de natureza. Mas, ao contrário de Hobbes, em que o estado de natureza é um estado de guerra, insegurança e violência, o estado de natureza lockeano é um estado de paz e harmonia. Essa parte aqui, eu até pesquisei depois que você me corrigiu, porque eu pensei, então eu estou entendendo tudo errado, né? Uhum. Eu pesquisei no Google. Isso, bem, né? Tudo bem. E aí, agora com base, você acabou de dizer uma coisa aí. Agora vamos assim, nós estamos aqui na faculdade, é para a gente aprender a mesmo essas coisas, tá? Aprender a formular ideias e apresentar essas ideias aí. Você acabou de dizer que, para Locke, o ser humano, no seu estado de natureza,
vivia em paz e harmonia. Agora, com base no que você acabou de ler nesse slide aí, por que o homem, ou o que tem no homem que faz com que ele viva no estado de paz e harmonia, em Locke? Que palavra dessas aí, ou que termos esses aí do slide, explica essa paz e harmonia que o Locke defendia no estado de natureza de todo e qualquer homem? Ele entendia que o ser humano era autossuficiente, alguma coisa do tipo, assim? Que mas tem uma palavra específica aí que faz o homem caminhar por essa via que você acabou de falar aí. Que o homem é mais fácil de viver em sociedade que outros bichos, outras coisas assim. Eu vou circular a palavra para você aqui, ó. Aquela parte que da hierarquia, não? Hierarquia, burguesia, alguém que nasce poder divino, alguma coisa. Eu acabei de circular aqui a palavra. Você está vendo aí? Sim, possui a razão. É esse o ponto diferencial. O Hobbes não considerava esse ponto, né? Porque no estado de natureza, a racionalidade ela é ligada à própria natureza, para Hobbes. Então, por isso justificava o estado de guerra constante. Agora, para Locke, essa condição racional do homem faz com que o homem, olha aqui, seja refreado. Ou seja, ele não vai para a guerra de uma vez. Porque junto com a razão, segundo Locke, vem os sentimentos de equidade. O sentimento de tratar as pessoas, tratar os outros como iguais. E aí, dá para entender a diferença entre os dois? Professor, não sei se foi de acordo com o que eu lembro de ter explicado na aula passada, então um entende que a gente elege uma pessoa para falar por todos, é isso? Os dois defendem isso. Os dois defendem isso. Agora, por que eles defendem isso? Aí é separado a teoria de um e do outro. Para Hobbes, então, para Hobbes, eu escolho alguém para nos governar. Por quê? Porque eu sou mau, por natureza. Eu vivo em estado de guerra constante. Aí, por isso, a gente escolhe alguém para controlar a todos nós. Porque a gente precisa ser controlado, a gente precisa ser vigiado o tempo todo. E conforme Hobbes, a gente dá para esse alguém que governa a gente o direito, como a Maria Eduarda acabou de lembrar aí, direito sobre as nossas forças e as nossas propriedades, os nossos bens, né, que ele fala lá. Agora veio Hobbes, falou, não, nós vamos eleger alguém para nos governar. Mas não é porque nós somos ruins, nós somos bons. Mas nós temos 3 direitos que nós temos que preservar, que é vida, propriedade e liberdade, que é mais fácil para a gente, é mais útil para a gente escolher alguém para nos governar. Nós vamos obedecer essa pessoa, mas em troca, essa pessoa, estou falando pessoa, mas governo, tá? Mas em troca o governo vai proteger a minha vida, a minha liberdade, a minha propriedade. Isso tem que ficar claro, essa diferença entre eles, porque eles são os opostos, né? Depois a gente vai entrar no Rousseau, que vai um pouco nessa linha do Locke também, só que defendendo um governo bem diferente dos outros dois. E aí? Como é que ficou? Então, eles pensavam mais ou menos da mesma forma. A única diferença é que, de acordo com Locke, a gente teria direitos que ninguém, nem o Estado, nem outra pessoa poderia nos tirar. E, de acordo com o Hobbes, a gente não teria nem esses direitos? É só isso? Não. A gente tem esses direitos. Para os dois nós temos direito. A diferença do Hobbes é que, se o Estado quiser, ele tem direito de pegar o que é nosso. Para o bem nosso, tá? O Hobbes, conforme Hobbes, o Estado pode pegar o que é nosso, pode confiscar, pode usar, pode nos convocar, mas para o bem do Estado. Agora, segundo Locke, se o Estado vir com essas, entre aspas, gracinhas, o que nós vamos fazer? Nós vamos derrubar o Estado. Ele não pode fazer isso. Então, o pensamento de Locke é mais visionário, se a gente comparar com o de hoje, por exemplo. Não, agora, se você, aí, de novo, lembra da primeira participação sua na aula, quando você queria escolher um melhor do que o outro,
Então, ou seja, não faz isso agora. Não faz isso agora. Uma situação melhor. Então, você tá escolhendo, né? Não pode fazer isso agora. Só tem que saber a diferença do um do outro, porque ainda tem o Rousseau, tá? Ainda tem as ideias do Rousseau. Hoje, o pensamento de Locke é mais parecido com o que vivemos hoje. Isso sim. Por quê? Porque hoje nós vivemos no capitalismo, e o capitalismo é a atualização do liberalismo, e o liberalismo foi a ideia que o Locke criou. Entendeu? Então, o mundo hoje é muito mais lockeano do que hobbesiano. Isso em que sentido? Não, mas na verdade, depois vai chegar o Rousseau ainda, que vai ser muito mais atualizado do que o Locke, no sentido da aplicação. Porque o que nós temos de Locke hoje é mais na economia, não no governo. Porque monarquia no mundo, nós temos 200 e tantos países e só tem umas 10 ou 15 monarquias. Entendeu? E o Locke, bem como o Hobbes, defendia a monarquia. E o resto dos países do mundo são repúblicas. E quem defendeu a república foi o Rousseau. Entendeu? Então, na parte do governo, nós somos mais russonianos, que nós vamos estudar ainda depois. Mas no sentido econômico, nós somos lockeanos. Isso não tenho dúvida nenhuma disso. Né? E, na verdade, não só lockeano, mas lockeano como base, e tem outras variações disso, né? Que, por exemplo, a própria Margaret Thatcher lá, com o governo dela, neoliberal, entendeu? Tinha um liberal do Locke, e isso lá por os anos 1800, 1900. E aí, aqui nos anos 1980, viemos um novo liberalismo, que é o neoliberal. Mas o que eu queria que ficasse claro aí, a Isa e seus colegas todos, né? Qual que é a condição do homem no estado natural? É a pergunta. Para Hobbes, no estado natural nós vivemos em guerra, de todos contra todos. Para Locke, no estado natural, a gente vivia em harmonia. Mas a sociedade acaba tirando essa paz. A própria organização social. Para tirar essa paz para impor a paz que está no estado de guerra do Hobbes, e para manter a paz na teoria do Locke, nasce o Estado. O Estado para nos regulamentar. Então, qual que é o poder do Estado para Hobbes e Locke? Os dois, para colocar a regra em nós. Qual que é o limite da regra para Hobbes? Não tem limite. O Estado pode fazer o que quiser com você e com aquilo que é seu. Qual que é o limite do poder do Estado para Locke? Apenas as nossas relações sociais externas. O Estado, para Locke, não pode mexer no que é meu dentro da minha casa. Hobbes já defendia essa questão. Né? E aí, o Locke apresenta a ideia dos direitos inalienáveis, e entre eles está a propriedade. E o direito nasce, gente, a própria Constituição de Direito que você tem hoje, ela nasce com base nessa concepção. Não é na concepção hobbesiana, entendeu? O direito que nós temos estabelecido, ele nasce no direito da propriedade, que eu acabei de contar para vocês a questão das várias leis que surgiram na Inglaterra no contexto lá de crimes contra a propriedade, crimes específicos contra a propriedade. Eu quero dizer para vocês que o sujeito matava a pessoa, mas não era um crime tão grave quanto quebrar as máquinas da pessoa. Essa é a comparação que eu queria que vocês fizessem, Maurício. Sabe, o crime contra a propriedade se tornou, em um momento, né, um momento específico daquele momento lá, se tornou mais grave contra o crime contra a vida das pessoas. E se você for olhar, aí tem outras questões, né? Na nossa Constituição, quais são o princípio? Você já deve ter ouvido falar isso algum dia, ou está vendo agora. Qual que é o maior valor, principal valor da nossa Constituição? Isso agora fazendo uma comparação e uma atualização. De tudo que nós temos que preservar, qual que é o maior valor a ser preservado a partir da nossa Constituição? A vida. Talvez a gente podia fazer até aqui uma enquetezinha, aproveitando esses lances aqui do Teams, né? E quando é Teams institucional, a gente pode criar um formezinho aqui. Eu acho que a gente até fez uma vez, né?
Então, o meu aqui, a internet não está tão legal e está demorando a abrir, mas nós podíamos colocar como opção essa que o Ender acabou de falar, vamos ver se vocês concordam com ela. Mas não vai funcionar para hoje, para outro dia, quem sabe. Mas você tem a vida, é uma opção, a propriedade é uma opção, a liberdade é uma opção, que mais? Vamos ficar nessas três. Vida, propriedade e liberdade. Quem vota com o Ender aí, fala que é número 1. Ou dá um joinha aí. Quem vota com o Ender dizendo que, na verdade, a Constituição defende como o princípio maior é a vida. Ninguém votou. É a propriedade. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou pedindo aqui. E quem acha que é a liberdade? Bom, ninguém manifestou nada. Só a Ais agora manifestou na liberdade. Mas a palavra é essa, tá, gente? Na nossa Constituição, a liberdade é mais importante que a vida. Bom, é claro que a vida é importante, tá? Ninguém tá falando isso, não. Só tá falando que se for para julgar ali os crimes, né? Tanto que uma pessoa que for sequestrada, depois vocês conversam com os professores de penal e tudo mais. O crime por sequestro, o crime por extorsão e outras coisas mais assim, talvez são tratados de forma mais gravantes do que o crime sobre um assassinato, ou como uma coisa mais direta, uma coisa mais que acabou ali rapidão, entendeu? É claro que se for um assassinato hediondo, né? Então, ou seja, se eu sequestrar uma pessoa aqui na minha casa uma semana, eu vou ser penalizado mais do que se eu atropelar uma pessoa aí, né? De matar alguém atropelado por uma situação por acaso. É claro que eu estou falando, uma coisa é um acidente, outra coisa é eu arquitetar, eu prender uma pessoa e tudo mais, tá vendo? Então, essas são as situações que eu quero dizer para vocês aqui. Mas da onde tiraram que a liberdade é um direito que é muito importante, talvez mais que a vida? Olha aí na teoria do Locke, entendeu? Que vai atualizando nessa situação aí. É muito mais importante que eu esteja livre, né? Para mim poder, então, fazer tudo aquilo que eu preciso. Livre, eu vou preservar minha vida. Livre, eu vou garantir a propriedade privada. Entendeu? Então, por isso que está posto dessa forma. Eu acho que vocês entendem dessa situação aí, né? E aí é preciso entender e diferenciar essas duas teorias desses dois moços, né? Olha lá, que já é, né, o tema do próximo slide. Para garantir a liberdade, né? Aí veio a ideia de por que eu estabeleço o governo, né? Por que eu aceito o governo, por que eu escolho um governante? Para garantir a liberdade. Aí eu vou consentir, né, em despojar de parte dos meus direitos, eu vou abrir mão de parte dos meus direitos e eu vou outorgar, eu vou dar para o Estado a faculdade, a capacidade de superentender, de estar superior a mim a partir de uma ordem civil. Aí eu falo para o Estado também, olha, Estado, você pode julgar, pode punir os transgressores da lei e você vai nos proteger contra os outros países invadir a gente aqui, que é, no caso, a defesa externa. Entendeu? Então, um consentimento. Um consentimento. E aí, aquela questão que eu falei antes, olha, não é porque o governante é melhor que eu. Eu sou suficiente. Mas é conveniente que eu estabeleça o governante, porque aí o governante ele vai fazer essa defesa geral nossa, né? Organizar o exército, organizar o sistema jurídico, o sistema penitenciário e todos os sistemas que são necessários, porque existem os transgressores. E esses transgressores precisam ser controlados, né? Mesmo, e pelo fato dele ser transgressor, ele está fazendo um crime, né? E já que ele faz um crime, pelas mãos dele, isso aqui é para explicar por que a gente pode dar pena de morte ou pode prender alguém. Porque o transgressor, quando faz um crime, quando ele vai contra a lei, então ele está abrindo mão dos direitos naturais dele, né? Então, quando ele está mexendo com meus direitos naturais, roubando o que é meu, ou matando meus parentes, ou coisa assim, então é porque ele então perdeu esse direito. Mas só que eu não tenho direito de ir lá e matá-lo.
Eu não tenho direito de ir lá e prendê-lo. Quem tem esse direito? Segundo a teoria do... Isso é até hoje, né? Mas segundo a teoria de Locke, quem tem esse direito? São os governantes, né? Na época já falava Estado? É Estado, sim, até agora, né? Estado. E aí o Estado, ele tem as instituições que fazem esse serviço. Tem o sistema judiciário, tem o sistema policial, tem todas essas instituições aqui dentro do Estado que promovem esse serviço. Professor, tá, você está falando isso agora, né? Em que vivemos hoje. Porque eu estou confundindo, parece que eu não sei mais quando você está falando da época do Locke ou de agora. Isso é hoje, mas é um hoje que nasceu lá. Tá, tudo isso está escrito aqui no slide, Aísa. Olha aqui, o homem dá o direito ao Estado para organizar a ordem civil, para julgar e para punir os transgressores da lei. Isso aqui, o slide é tudo sobre Locke, entendeu? E isso está igualzinho hoje, né? Por acaso. Da forma em que está aqui, inclusive. Mas aí, atualizando também, né? Essa ideia que nós temos hoje de que eu não posso fazer justiça com as minhas próprias mãos, já estava posta lá por Locke naquele momento lá. Quem faz a justiça é o Estado, né? Eu dou esse direito para o Estado fazer. E aí nós temos, então, né, o contrato social. Tudo que nós falamos até agora é o contrato feito entre os homens e o Estado. Os homens têm a obrigação de fazer o Estado ser mais rico e o Estado tem a obrigação de proteger os homens em seus direitos naturais. Isso é simples dessa forma aí. E aí, o que acontece? Se por acaso o governo abusa da autoridade, aqui que eu falava agora há pouco, né? Se por acaso o Estado viola o contrato, e nesse caso, o povo ele vai reassumir a sua soberania originária e vai derrubar o governo. Então, esse ponto não podia acontecer lá em Hobbes, né? Porque o Hobbes, na teoria de Hobbes, quer dizer, dava direito do Estado fazer o que ele bem entendesse, fazer o que ele quisesse. Aqui, Locke não. Locke já estabelece uma série de limites ao poder do Estado. Isso comparando os dois, né? E com isso a gente termina aqui o slide do Locke, certo? As teses. Aí eu queria saber se teve dúvidas, alguns comentários, né? E a gente podia utilizar esses 22 minutos que faltam aqui para vocês colocarem essas questões, né? Eu não preparei nenhum Mentimeter, não, mas a gente pode usar aqui o espaço do chat, ou você pode falar. Eu queria que pelo menos uma frase ou alguma coisa cada um dissesse agora. Entendeu? Dissesse o que no caso, assim, a gente pode entrar os dois autores, né? Tanto Hobbes, que foi semana passada, quanto Locke, que foi hoje. Alguma colocação de vocês. E aí está aberta, então, a palavra. Para o Locke, a lei positiva, né, o direito positivo, ele deve obedecer à lei natural, deve seguir desse princípio. Não é isso? Certo. Então, você quer falar mais coisas? Você pode falar e aí eu vou registrando aqui para mim depois depois a gente dialoga de alguma forma. Igual o Estado, ele tem essa autonomia dada pelo povo para regulamentar, proteger e corrigir, mas ele deve seguir os princípios básicos da lei natural também. Professor, aquela hora que você também estava falando lá quando você tem uma propriedade, alguém vai à sua propriedade, você pode se defender, né? Então, no caso, ele estava citando a teoria da força, no caso? Tá aberto, gente. Quem gostaria de falar aí? Hobbes defendia que a gente precisava do Estado. Ele, na verdade, ele
pensava que a gente precisava do Estado para defender a vida. Sendo assim, o que era mais importante para Hobbes era a vida e para Locke era a propriedade, né? Que a propriedade, então, seria mais importante que a vida. Não sei se é isso, não. Foi o que chegou aqui. Você vai comentar depois, né? Se a gente está de acordo. Depois. Só um pontozinho aí. Você disse, então, que Hobbes... você entendeu que Hobbes era a defesa da vida e Locke era a defesa da... Propriedade. Certo. Mais alguém, gente? Colocar algum ponto aí? Para o Locke, o poder não era mais transmitido, não vinha de Deus. O povo, né, escolhia quem ia ser os seus governantes. Ao contrário do Hobbes, que o poder emanava de Deus. Né? O poder é transmitido de pai para filho. Né? O contrário do que é na teoria de Locke. E outra coisa que ele também defendia era a burguesia da alta, né? Beleza, eu acho que alguns pontos. Depois, se vocês quiserem ainda colocar, fique à vontade, o chat pode usar aqui no chat também. Eu queria tentar dialogar com esses apontamentos que vocês fizeram até aqui, talvez assim confirmar algumas coisas e talvez orientar uma alteração na ideia aí, para que vocês possam então com isso para que fique mais claro, né? E quem sabe sirva para que a discussão aconteça. Então, o que acontece aqui em primeiro lugar, eu gostaria de falar sobre essa questão da origem do poder, né? Que o Wender acabou de colocar aí. Então, nós já estamos num ponto, Wender, que são teorias racionais da origem do Estado, entendeu? Então, se você observar bem, nos dois autores, quem que estabelece o poder é o povo, entendeu? Não é mais, não é mais nas teorias deles um poder que vem de Deus, não é um poder sobrenatural, entendeu? Na teoria do Estado, todo esse poder que vem de um contrato social, e esse contrato é estabelecido entre nós, entre pessoas, entendeu? Por mais que o Estado que se estabeleceu e se desenvolveu até aqui, se apropriou novamente daquela tese de que Deus abençoa, Deus escolhe, Deus mantém o poder, certo? Mas se você vê lá, o poder vem dos homens. Isso na teoria dos três, certo? Aí veja, com base, então, nesse ponto, né, da questão da naturalização do Estado, e aí já dialoga com essa questão do direito natural, né? Mas não é um direito natural que vem dos deuses, é um direito natural que vem da razão, da racionalidade humana. Isso é claro que você pode dizer, não, mas quem criou o ser humano foi Deus e Deus deu a razão para o ser humano. Mas você pode muito bem partir do pressuposto que não é assim, que simplesmente existe o ser humano é diferente dos outros animais, ele é racional, você pode muito bem explicar tudo isso aí sem a questão de Deus na história. E foi justamente essa a opção que esses autores fizeram. Entendeu? É sim, defesa de um direito natural, mas é um direito que vem da racionalidade humana. E isso, tanto em Hobbes quanto em Locke, não tem diferença nos dois quanto a essa questão. A racionalidade humana evoluiu a ponto de pensar que o estado de guerra não é saudável, ele é muito perigoso, e que há a possibilidade de organizar uma fortaleza contra esse estado de guerra, que é estabelecendo o Estado. Aí, lá em Hobbes, nós temos o nascimento do Estado, que é a nossa organização em sociedade civil, em que escolhemos soberano e damos para esse soberano os direitos que eu não quero que outro tenha, mas eu posso dar para o Estado. Eu sei que eu tenho direito. Eu tenho o direito de ir lá na cabana do outro e confiscar tudo que é dele. Por quê? Porque eu sou mais forte que ele e eu quero o que é dele, eu posso ir lá confiscar. Mas também ele tem esse direito, no direito natural. Então, se eu faço
com que esse direito natural acabe, né? Eu tenho, e ele é um direito, agora eu tenho que formular bem isso aqui. Eu quero que meu direito natural e o direito natural do meu vizinho, eu quero que acabe, né? Eu não quero que o meu vizinho tenha direito de vir cá invadir minha casa, se por acaso, por uma esperteza maior dele, ele toma o que é meu. Não quero que isso aconteça. Mas já que existe esse direito natural, alguém vai ter esse direito. Não tem jeito de acabar com ele. Então, o que eu faço, segundo Hobbes? Eu entrego esse direito para o soberano. E aí, eu vou confiar na sabedoria do soberano para que ele só use esse direito quando de fato for muito necessário. Mas ele tem esse direito. Direito de quê? De vir aqui em casa, pegar o que é meu e colocar a serviço do Estado, ou vir aqui em casa, me convocar e pôr eu para trabalhar em favor do Estado, né? Aí eu tenho que obedecer. Por que eu vou obedecer? Porque no resto dos meus dias e no resto da minha existência, o Estado está me protegendo do meu vizinho me invadir, está protegendo de outro país vir invadir o nosso país. Aí o Estado ele faz essa situação. Mas o fundamento disso é a racionalidade e essa decisão foi dentro de um pacto social que a gente estabeleceu, né? E aí, na questão lockeana, né, da mesma forma, entregamos para o Estado o direito de nos proteger, mas eu ofereço para o Estado a minha obediência, né? Eu cumpro as leis, eu cumpro as regras, eu gero riqueza para o meu país, né? Mas eu não tenho direito de usar a força contra o outro. Quando por acaso existir, viu, João? Quando por acaso existir transgressores, eu tenho que denunciá-los para o Estado. E aí o Estado tem direito de julgar, tem direito de punir, tem direito até de matar, se for o caso, esses transgressores. Mas eu não tenho esse direito. Então tem uma teoria da força, mas lá a teoria da força também era uma teoria irracional, que quem exercia a força era eu mesmo. Na medida que eu vi uma necessidade, uma invasão, eu ia lá e fazia justiça com as minhas próprias mãos. Na teoria da força, estabelecia o que é necessário. Mas na condição racional, na decisão, a gente transfere, né, isso segundo Locke, transfere para o Estado o poder de fato, exercer a força. Então, eu estou falando e desfalando, né? É a teoria da força, sim. Mas quem é que pode ter essa força? O Estado. Não nasce da força. A força passa a ser um atributo, né? Um atributo que o Estado tem como prerrogativa para se estabelecer a justiça e garantir a propriedade, né? Então, o que seria estabelecer a justiça em Locke? Garantir a propriedade, a vida e a liberdade de cada um dos indivíduos, né? E aí, nesse sentido, né, a propriedade é o desdobramento daquilo que os burgueses defenderam, no sentido de gerar riqueza para o país. Então, essa propriedade ela precisa ser mantida e garantida, e o Estado é o que tem a prerrogativa para fazer toda essa manutenção o tempo todo, ok? E aí, naquele princípio lá do Hobbes, porque o Locke também ele defende a vida, né? Ele defende a vida como direito inalienável. O Locke defende a propriedade. E o Hobbes também. A guerra de todos contra todos era motivada pelo quê? Era motivada porque eu podia invadir o espaço do outro e tirar do outro aquilo que eu queria. O que eu posso tirar do outro? A vida e a propriedade do outro. Entendeu? Então, se for pensar bem, os dois defendem a mesma coisa, né? Defendem a mesma coisa. Só que o fundamento para que o direito natural em Hobbes acontecia uma guerra constante, porque não tinha organização. Tinha a teoria da força, que o João colocou aí, no sentido de que as pessoas, as mais fortes se sobressaíam. Os mais fortes comiam melhor, os mais fortes tinham lá o que bem entendia, né? O que bem queria. Mas aí... José, você quer falar alguma coisa? Então. Perdão, foi mal. Tudo bem. Então, aí, essa defesa da vida em Hobbes, ela ocorria, mas antes de tudo era para acabar o estado de guerra, porque o estado de guerra não é saudável, o estado de guerra deixava as pessoas inseguras.
E para acabar esse estado de guerra, né, então se estabelece o Estado. Eu acho que, não sei se eu falei de todos os pontos que vocês apontaram aí, né? Não sei se ficou esclarecido, mas aí eu me preocupei e eu queria que vocês entendessem bem, é que nós temos aqui as teorias não racionais, aí veio lá a teoria da força, a teoria teocrática, né, no sentido de Deus governa, direito sobrenatural, direito providencial, mas as teorias do Hobbes, Locke e Rousseau são teorias racionais, então não parte da ideia da religião, parte da ideia da decisão humana e dos contratos que os humanos podem estabelecer. Depois que eu falei isso, a quem não falou gostaria de apontar algumas coisas, e aqueles que falaram aqui gostaria de complementar ou testar alguma teoria que vocês acabaram de fazer aí. Agora é o momento, né? Enquanto a gente está de boa tratando os pontos. Ô, professor, eu queria saber quais eram os requisitos que eram levados em consideração para a escolha desses governantes. Como se dava a escolha desses governantes? Mais alguém quer colocar alguma questão? Foi o José, né, que falou. Olha, isso está naquela questão que o Wender colocou na aula passada, né? A resposta não está aqui agora ainda, né? Ela está na ciência política, porque aqui nós não temos estabelecido ainda o como vai escolher o governante. Está estabelecido aqui apenas o tipo de governo. Aqui é a teoria do Estado, no qual vai falar do tipo de governo e tipo de Estado. Agora, essa questão da forma da escolha, porque agora o que vocês entenderam é o seguinte: quando o Locke escreveu essas teorias, quando o Hobbes escreveu essa teoria, estava acontecendo um governo lá. E lá, o Hobbes estava vendo um governo que era um governo monárquico, que era a sucessão por hereditariedade, né? O filho do rei, o filho do rei, e assim por diante, né? E por mais que eles, então, pensavam uma realidade um pouco diferente dessas, existia dessa forma as coisas. Mas a gente poderia até responder no sentido aí de verificar, lá no Locke. Quem é que vai, então, ser o representante melhor para a gente? É aquele que, de fato, atende a essas necessidades aí, que é preservar a vida, a liberdade e a propriedade. É claro que dizer isso eu sei que não basta, porque é muito teórico e muito volátil aí, né? Na teoria, na ciência política, a gente vai verificar talvez alguns elementos, mas não no sentido assim de definir um ideal, como a Isa vive tentando fazer aqui, entender, achar um melhor, achar um ideal, mas no sentido assim de ver historicamente como que as decisões foram feitas, né? Entendeu? Então, ou seja, vamos analisar a sucessão de governo aqui do Brasil. Então, nós tivemos lá uma ditadura militar e tivemos um processo de redemocratização. Lá na redemocratização, podia ter escolhido um sujeito que era do PDT, né, no momento em que o PT não existia, que era o Paulo Maluf, meu parente, e podia escolher o Tancredo Neves, que era, se eu não me engano, da Arena. Eu acho que o Tancredo Neves era do PSDB mesmo, do que virou PSDB depois. Entendeu? Então, o povo escolheu o Tancredo Neves, né? Então, qual que era o critério ali? Aí depois, terminou o governo do Sarney, o povo escolheu o Fernando Collor de Mello, né? Aí teve a questão do impeachment, e aí começou a era do PSDB pelos 8 anos do Fernando Henrique Cardoso. Quando terminou isso, aí o povo escolheu o PT, né, que já existia, depois de várias eleições, do Lula concorrendo e tal, o povo escolheu o PT, né? Então, ou seja, teve critérios ali, teve toda uma formação, isso a gente estuda mais em sociologia, tá? Tem a questão de um bloco histórico que teve lá, na construção do nome do Lula, a criação de um mito, né, daquele que ia tirar o Brasil da miséria, aquele que ia fazer o que fez, então, governou os 8 anos. Terminou os 8 anos, ele foi capaz de colocar uma sucessora apoiada por ele, a Dilma, que governou mais 6 anos, e depois aí começou de novo um processo de criar um mito que vai salvar o Brasil. Então, isso aconteceu lá, gente. Aconteceu na ditadura, criou um mito para salvar o Brasil, que foi o Tancredo.
Depois aconteceu na questão do Fernando Henrique Cardoso, não teve muito isso, não. Foi meio que uma sequência, né? Agora, do Fernando Henrique pro Lula, teve todo esse processo de mudança, de criar o mito que vai salvar o Brasil e tal. Aí, no governo Bolsonaro, inclusive quando fala mito, tal do Bolsonaro, é a mesma coisa que já aconteceu nos blocos históricos anteriores. E quem fala disso é um autor chamado Gramsci, né? Antônio Gramsci, lá da italiano. E aí criou esse mito, Bolsonaro, tal. Bolsonaro foi eleito nessa vibe, né? Mas na eleição do Bolsonaro, 100% dos brasileiros queriam que ele fosse eleito. Na eleição do Lula, 100% queria o Lula eleito. Na eleição do Fernando Henrique, queria 100%. Ou seja, nunca tem esse 100%. Então, ou seja, fazer uma teoria, falar, o Brasil escolheu o Bolsonaro, tal. Não. Uma parcela do Brasil, que foi uma maioria, escolheu o Bolsonaro. Uma parcela da população escolheu o Lula. Uma parcela da população, entendeu? Então, ou seja, aí fazer uma teoria para falar que o Brasil escolhe presidente dessa forma, acaba sendo arbitrário e um problema. Mas na monarquia não tem esse tipo de escolha. Simplesmente uma sequência, né? Uma sequência, a menos que tenha golpe, a menos que tenha algum tipo de alteração aí na linha sucessória, mas normalmente vinculada à guerra e outras coisas nesse sentido aí. Ok? Mas eu sei que eu não respondi diretamente a pergunta que foi feita, mas eu quero que tenha paciência e a gente vai vendo o desenvolvimento dessa questão aí. Inclusive, dá uma visitada de novo eu vi seu joinha, José. Então, dá uma visitada novamente lá nos slides do Hobbes, que eu acho que lá no finalzinho dos slides tem um ponto lá que é o critério estabelecido para um governante que seja um governante absolutista que vá atender a necessidade do povo. Aqui, em Hobbes, em Locke, quer dizer, eu acho que fica claro, né? O governante é aquele que, de fato, o melhor para governar em Locke seria quem? Um burguês, né, naturalmente, que, de fato, vai atender aquilo que a população quer. Agora, que população é essa? Tá, ficou claro na fala aqui do João Neto também. É a defesa dessa burguesia, né? A defesa dessa elite, né, que se estabelece por aí. E aí nós vamos vendo, né? Vamos analisar os nossos governos, desde do federal, estadual e municipal, os municípios da nossa região e tudo mais. Né? Qual que é a defesa que é feita ali? O prefeito, o governador, o presidente, quando vai perguntar, que nós sabemos que temos classes sociais no Brasil, não sabemos? Então, esses governantes, eles estão olhando para quem? Quando eles vão decidir qualquer coisa. Aí fica para nossa reflexão e pensar essas questões aí. E essas teorias nasceram também em contextos, né? Em contextos que também tinham essas defesas do mesmo jeito, ideologias do mesmo jeito que se tem. Beleza por aqui? Então nós temos que tomar uma decisão. Nós estamos aqui 2 minutos. Para cumprir essa questão da prova, né? Para cumprir tabela, né? É cumprir tabela. Então, eu acho que a gente faria semana que vem a prova, de fato, e essa prova compreenderia Hobbes, Locke e aquelas teorias não racionais da origem do Estado. Então, ou seja, as aulas todas até aqui. Você pode revisar todas elas lá, né? Ler os textos e os slides e tudo mais. E aí, na outra semana, a gente faz eu apresento aqui o Rousseau, e na outra semana a gente ainda faz o debate. Certo? Aí depois eu coloco aqui no blog uma postagem, assim, colocando essas datas, né, para que vocês vão relembrando depois sempre. Mas então semana que vem a gente faz prova. E eu não sei como é que vai ser essa prova, não. Eu tenho até lá para a gente decidir como é que vai ser estabelecido. Eu acho que, não sei, nós vamos... Só que vai ter a prova, vocês se preparem para ela, né? Aí o formato a gente decide aí durante o período da semana. Certinho, senhores? Professor, Sim, Maurício. quando você falou que não sabe como vai ser a prova, se ela vai ser escrita ou oral, algo assim? Não sei. Você só se prepara com o conteúdo. Aí o formato vai ser a surpresa. Porque eu não sei a metodologia, como é que nós vamos ter que usar, né? Mas eu acho que vai ser aqui pelo Teams. Assim eu acho, né? Vai ser pelo Teams, aí a gente libera aqui o link pelo um formulário, que eu não sei, até agora eu não consegui fazer aqui, né?
mas é um formulário que a gente faz aí logado. Aí essas pessoas que estão sem aí o e-mail, né, organiza até semana que vem, porque eu acho que aqui, não sei se vocês conseguem transitar aí dentro da equipe do Teams, ir lá naquela página básica que tem o calendário, aí você entra em equipe. Quem tem celular vai estar embaixo lá no celular, né, calendário, atividade, não sei o que, equipe. E quem está com o computador, na parte onde tem o calendário, do lado esquerdo tem os itens, e se não tiver o item equipe aí, você tem uns 3 pontinhos, entra na equipe. Aí lá na equipe, você tá aqui na minha equipe, pode ser que tá em outras também, né? Aí na equipe tem umas questões que eu posso colocar uma postagem aqui, e nessa postagem eu posso colocar um formulário que seria a prova, entendeu? Então aí, vou fazer talvez amanhã, né? Depois a gente fala pro Ender aí, a gente faz um teste, coloca esse formulário aí, para que ver se vocês enxergam esse formulário. Deixa eu só colocar aqui. Eu coloquei um na Ciência Política e Teoria do Estado. Veja se vocês... Deixa eu adicionar uma pergunta aqui. Vocês estão achando o que eu estou falando aí? Eu acabei de postar lá na equipe, aí você entra Ciência Política e Teoria do Estado, né? E aí tem postagens. Veja se você vê um link lá de um formulário, de uma pergunta. Quem não está achando isso, gente? Todos acharam? Tá escrito o quê? Ditar testes? Aí você clica para entrar no teste. Eu não achei nada. Bom, você tá onde aí, Maurício? Só descreve o que você está vendo. Eu cliquei em equipes, aí apareceu bem-vindo ao direito primeiro período, mas eu não achei nada. A direito, primeiro período, aí não tem a opção de você entrar tem geral e tem ciência política, não tem? Do lado esquerdo lá, debaixo do... Ah, achei. Editar testes. Aí clica no teste e vê se você tem uma... Me fala que pergunta que tem aí para você. Tá aparecendo a mensagem. Tá Não aparecendo essa guia está excluída, professor. Não consegui ainda. Tá excluído? Essa guia está excluída, tá aparecendo aqui para mim. Vamos fazer o seguinte, já acabou nosso tempo aqui hoje. Amanhã, a gente tenta fazer um treinamento aqui na aula de economia, e aí a gente já fica preparado para a semana que vem, que nós temos que fazer as 2 provas semana que vem, então aí a gente já treina aqui nessa guia, né? Eu vou deixar aqui, eu vou colocar um outro formulário nesse lugar aqui. Aí vocês vão tentando entrar nele, tentando responder o formulário direitinho, aí amanhã a gente tira as dúvidas e faz um teste. Combinado? Professor, a aula de hoje fica salvo naquele link que o senhor passa toda vez, lá no TG... TGE, Caio Maluf, blogspot.com. Mesmo jeitinho. Fica salvo assim. Eu vou colocar isso lá, tá? Aí de hoje para amanhã que eu atualizo. Então, boa noite para vocês. Tudo de bom. Boa noite.